Olá, estamos de volta aqui com nossa aula de Excel 2010. A gente vai pular agora para uma parte um pouco mais avançada, vamos assim dizer, do uso do Excel. Na verdade, até a forma como ele foi feito para ser utilizada propriamente dito, né? E alguns conceitos são importantes a gente ter em mente antes de dar continuidade. Eu vou presumir que você tenha assistido as nossas partes anteriores aí dessa aula, né, desse curso, mas não quer dizer que essa aula não seja proveitosa se você não tiver assistido. A gente tem vários conceitos importantes que a gente viu nas outras aulas que eu vou entender que você já conheça a partir daqui, tá? E os conceitos mais importantes aqui para a gente entender o funcionamento aqui do Excel é a das fórmulas e das funções, tá? Então, a gente vai trabalhar prioritariamente aqui utilizando essa barra aqui, tá? Ela sempre vai estar visível, essa barra, mesmo que a gente esconda a parte das ferramentas aqui da guia utilizando esse botão aqui, né, que ele minimiza, a barra de fórmulas sempre vai estar visível aqui, junto com a caixa de nome, que nada mais é do que a célula que está selecionada, né? Quando a gente seleciona uma célula e mostra para nós o endereço dessa célula, no caso aqui, F4, tá? E assim por diante, se for alguma seleção, alguma coisa específica, uma tabela, ele vai exibir aqui para nós, tá? Então eu vou deixar aqui por padrão, dessa forma, e a gente vai ter aqui as fórmulas, que são as coisas que a gente vai digitar aqui, toda ela, tá? Fórmula como a gente aprendeu na escola mesmo, tá? É uma fórmula que vai envolver diversas operações matemáticas aí, tá? E a gente vai ter também as funções. As funções são ferramentas que o Excel oferece para a gente para facilitar a nossa vida dependendo do tipo de operação que a gente precisa fazer, tá? Então eu já separei aqui algumas abas com as funções que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar dando uma olhada, tá? E à medida que a gente for fazendo, você consegue compreender o que é cada coisa, tá? O Excel, de certa forma, ele é uma ferramenta muito prática, então o aprendizado eu acredito que seja também na prática. Recomendo aí, se for possível, se você tiver disponibilidade aí, cada etapa que a gente fizer, você pausa o vídeo, vai, abre o Excel aí, faz junto, porque quando você vê a coisa acontecendo, enquanto você faz, né, que é diferente de só assistir alguém fazendo, você vai entender o resultado, você vai chegar no aprendizado muito mais profundo, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é a soma. A gente já utilizou da soma aqui nessa nossa demonstração de uma pequena lista de compras, mas a gente vai demonstrar ela de diversas formas, tá? Então o que eu vou fazer vai ser primeiro copiar todos esses dados aqui, tá? Sem o total, tudo bem? Então a gente vai copiar sem o total aqui. Você pode fazer essa tabelinha aí na mão, se você quiser, digitar campo por campo, não tem problema nenhum, vai dar certo da mesma forma. Primeira coisa legal de perceber aqui é que o Excel, além de copiar toda a formatação, né, veio junto as bordas, as cores, o negrito aqui, né, ele trabalha o zoom de cada planilha dessa aqui de forma diferente, né, de forma isolada. Então essa aqui a gente está, por exemplo, com 172, todas as outras abas aqui, né, as planilhas que eu acabei de criar, vão estar por padrão já no seu 100%. Eu vou aqui dar um pouco de zoom só para a gente visualizar melhor, tá? A gente não precisa de mais espaço agora nesse momento. Então tudo bem, a gente tem aqui nossa lista de compras, tá? Estamos indo ao mercado, vamos comprar esses itens aqui, tá? E essa é a faixa de preço médio aí de cada um dos itens. Eu quero saber quanto eu vou gastar, tá? Então, mais uma vez, é repetido da outra aula, mas é importante que a gente tenha esse fundamento para poder seguir em frente, né? Então, a forma mais prática da gente fazer isso é selecionando os itens que a gente deseja somar e apertando aqui no botão da função soma, né? No caso, a autossoma, porque ele já compreende que a seleção que você está fazendo é o que ele quer, é o que você quer somar, tá? E aí, o resultado aparece aqui, basta a gente alargar um pouco a coluna e ele exibe aqui o resultado da soma.
Vamos entender então o que o Excel fez quando a gente clicou nesse botão, tá? O que ele fez foi digitar, vamos colocar assim, claro, entre aspas, né, na nossa barra de fórmulas, a palavra soma, toda em maiúsculo, tá? E entre parênteses, a região da célula C3 até a célula C7. Então é importante a gente compreender que quando a gente tiver dois nomes de célula com dois pontos no meio, tá? Ele vai pegar necessariamente uma região. Então vamos entender um pouco melhor isso aqui. Ainda falando da região, pode ver que ele demarca ela com a cor azul, e ele tem aqui justamente um quadrado azul na nossa tela, né, na nossa planilha, demonstrando justamente essa faixa aqui que está falando aqui, da C3, né, até a C7. E através desses pontinhos aqui, a gente conseguiria aumentar a área que a soma está sendo executada, ou até mesmo, se fosse o caso, diminuir, tá? E ele já preenche isso para nós, tá bom? Então, esse é um princípio aí, que é a questão das regiões de célula, é assim que é feito. Eu poderia aqui digitar manualmente também, por exemplo, da C3 até a F7, tá? Então, veja bem, ele mesmo aqui já reajustou a área que eu alterei ali na barra de fórmulas, tudo bem? Então, essa é uma forma da gente trabalhar regiões de célula. Tá ok. Dito isso, o que mais que é importante entender? Antes de entrar o nome da função, ele colocou um sinal de igual aqui, tá? E aí, para que serve esse sinal de igual? Em qualquer célula, absolutamente qualquer célula que a gente tiver no Excel, a partir do momento que a gente apertar o igual no teclado, ele já compreende que a gente está fazendo uma fórmula, tá? Que a gente vai digitar aqui uma fórmula. Mas Guilherme, eu estou digitando na célula e não lá na barra de fórmulas. Não importa. A partir do momento que a gente terminar a nossa fórmula aqui, quando a gente apertar o Enter, ele vai exibir na célula o resultado da fórmula, tá? E a fórmula vai ficar sempre visível aqui na nossa barra de fórmulas. Então, que outras formas eu poderia fazer a mesma fórmula aqui que a gente fez da soma, tá? Então aqui o Excel facilitou nossa vida, ele utilizou a função soma para fazer a soma de todos os itens da nossa lista de compras, né? Mas nem sempre a gente quer utilizar esse formato. Uma outra forma que a gente poderia fazer, se eu quisesse somar, por exemplo, aqui, tudo que não fosse carne. Vamos dar um exemplo, tá? Então a gente vai clicar na célula em branco, na célula que a gente deseja que esse resultado seja exibido, né? Vamos apertar igual no teclado, indicando para o Excel que a gente está iniciando uma fórmula. E a partir daqui, toda célula que eu clicar, que a gente selecionar, ele vai aparecer aqui como referência, tá? Então ele não vai selecionar aquela célula, ele vai colocar o endereço da célula dentro da nossa fórmula. Pode ver que assim que a gente aperta o igual, muita coisa aqui em cima fica inabilitada. Por quê? Porque enquanto a gente não terminar essa fórmula, o Excel ele vai ficar ali pronto só para formalizar ela, tá? Só para a gente estar formatando ela e desenvolvendo ela da forma como a gente quiser. Dito isso, então, a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar só os itens que a gente quer somar. Exemplo, arroz, legal. E aí no teclado a gente vai digitando aqui como se fosse uma conta matemática normal. Mas eu quero somar a batata também, mais o feijão e mais o macarrão. Então a gente tem tudo aqui, menos a carne. E vou apertar Enter no teclado. Pronto. Então a gente tem a soma só dos itens que a gente falou. Mais uma vez, se a gente clicar na barra de fórmulas, claro, com essa célula selecionada, né? Ele vai representar em cores as células que estão ali na fórmula. Pode ver que cada uma tem uma cor e exatamente as cores que estão ali são as cores que estão em cada célula ali, tá? E cada uma dessas a gente pode estar ampliando da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá? E se tivesse valores aqui, ele ia somar. Então, essas são duas formas de fazer uma soma, tá? Selecionando um a um os itens que a gente quer ou utilizando a função soma. Outro detalhe importante é que toda função
vai ter um par de parênteses, tá? Que abre e fecha dessa forma assim. Mesmo que não tenha nenhum argumento para estar colocando ali dentro dos parênteses. O Excel precisa desses dois parênteses para entender que aquilo que a gente está colocando é uma função, tá? Outra forma de utilizar a função soma, no caso aqui a gente só colocou um trecho, né? Só colocou um intervalo de células aqui, né? Essa região aqui. Mas a gente poderia colocar de forma separada isso. Então vamos supor que por algum motivo a gente tem outros valores, tipo assim, pagamento em cartão, pagamento à vista, um exemplo, né? Um desconto, qualquer coisa do tipo. Então vamos supor que a gente tem aqui mais R$2, mais 7, nesse campo aqui a gente vai ter mais 8, aqui a gente vai ter mais 5, tá? Então, pode ver que são valores que não estão adjacentes, né? Como assim? Eles não estão um do ladinho do outro, como esses aqui estão empilhados, né? Vamos dizer assim, eles estão empilhados. Então, eles não são adjacentes aqui, tá? Vamos transformar tudo isso em dinheiro, a gente já viu como fazer, tudo bem. E aí, uma outra forma de fazer a soma seria da seguinte forma. Então, igual, tá? Quando a gente começa a digitar qualquer coisa em uma fórmula, o Excel tenta prever ou predizer o que você está digitando. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Só apertando o SO, ele já sugeriu, é soma que você quer fazer? E ele já te fala o que essa função vai fazer. Então, ele vai somar todos os números em um intervalo de células. Esse intervalo é justamente o que está entre parênteses, tá? Então ele entende que o que tiver entre parênteses é um intervalo, tá? E também é bacana a gente ver que ele tem outras opções de soma também. Aí são ferramentas mais aprofundadas, mais específicas, mas que pode estar facilitando a nossa vida. Basta a gente ter conhecimento delas ou dar apenas um clique, né, para ver o que que aquela função faz. Então, a partir do momento que eu estiver digitando uma função e o Excel prevê ela para nós, então no caso soma, a gente pode clicar, por exemplo, 2 vezes, tá? E a nível de exemplo, eu vou apagar aqui, vou mostrar para vocês como ficaria se a gente digitasse aqui em cima. É exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa aqui na barra de fórmulas. As reações que o Excel tem vão funcionar da mesma forma. E aí perceba que no próprio exemplo do Excel, ele fala assim, ó, número 1, esse número 1 pode ser um número mesmo digitado, por exemplo, você precisa somar 5 ao número 5 com outros valores, não tem problema. Ou uma célula, como a gente já fez aqui, por exemplo, selecionando a célula C3, que são os R$8 do arroz, tá? E aí ele fala assim, ó, ponto vírgula, tá vendo que ele tem aqui um ponto vírgula. Usando o ponto vírgula, você pode acrescentar quantas células, quantos intervalos você quiser somar, tá? Então eu vou apertar ponto vírgula no teclado, pode ver que ele já está falando assim para você. Qual é o segundo número que você quer somar, tá? Então, número 2. São os R$2. E aí depois, ponto vírgula. Poxa, de repente eu quero o 3,50 junto com o 5 aqui, ó. Não tem problema nenhum. Ele já criou esse intervalo e vai colocar na soma também. E vai colocar tudo que a gente quiser somar, tá? Até que a gente feche os parênteses. Aí ele vai entender que a fórmula, pelo menos até aqui, ela está completa. Você não quer inserir mais nenhum valor no soma. E a gente vai apertar Enter, tá? Então aqui a gente tem o resultado dessa soma de todas essas células aqui que a gente selecionou. A gente poderia colocar, mais uma vez, o valor, um número solto, de repente R$10, enfim, tá? Aí cabe aí da necessidade que você tem naquele momento. Então essas são as diversas formas da gente utilizar a função soma, tá? Ou fazer uma soma também 1 a 1, como a gente viu aqui, tá certo? Depois a gente tem a subtração. Então vamos lá. Vou mais uma vez pegar aqui o nosso exemplo. Vou trazer aqui para essa planilha, tá? Aumentar um pouquinho o zoom para a gente estar trabalhando. E é isso aí. De repente, o que a gente quer fazer aqui é o seguinte. A gente quer saber se o dinheiro que a gente tem no bolso dá para comprar todos os itens. Como que a gente poderia fazer isso? Então, a primeira coisa é saber quanto a gente vai gastar, certo?
Então, essa aqui a gente já aprendeu a fazer. A gente vai somar tudo. Beleza. O total dessa compra é R$ 25,70, tá? Tudo bem. E aí, o que a gente consegue fazer aqui é saber quanto a gente tem em dinheiro, tá? Quanto a gente tem? A gente tem R$ 30. E aí a gente precisa saber se vai sobrar troco, tá? Dependendo do quanto sobrar troco, o nosso orçamento dá ou não dá para fazer essa compra. Então, como agora a gente já sabe como iniciar uma fórmula, né? Como iniciar um pensamento aqui no Excel, a gente aperta o igual, né? E aí, qual raciocínio a gente precisa fazer? O dinheiro que a gente tem, menos, né? Aí é só digitar a operação no teclado, menos o valor total da compra. Beleza, dá para fazer a compra e ainda sobram R$ 4,30, né? Se fosse o caso da gente ter R$ 25 apenas, por exemplo, eu já ficaria devendo 70 centavos no mercado, tá? E aí, aqui a gente não tem uma função para subtração, como a soma tem. Principalmente porque na subtração a ordem interfere no resultado final. Então o Excel não consegue fazer uma função para isso, tá? Mas o que a gente consegue fazer é acrescentar várias operações na nossa fórmula, até porque a fórmula aqui ela não tem limite para uma única operação. Então, por exemplo, supondo que a gente só tem o dinheiro e não tem aqui o valor total da nossa compra, tá? E aí a gente vai mudar aqui essa fórmula. Com que raciocínio? A gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar o valor do nosso dinheiro, tá? O valor que a gente tem, menos o quê? A soma de todos os itens. Então, sem problema nenhum, a gente vai digitar aqui soma, vai selecionar todos os nossos valores aqui e vai apertar Enter, tá? O Excel vai entregar o resultado para nós. Ele está falando aqui, olha, tem um erro aqui, deseja aceitar a nossa sugestão de correção? E que correção é essa? Eu não fechei o parênteses da soma, tá? Então o Excel sugere isso quando ele consegue, dependendo da complexidade da fórmula, ele não vai conseguir prever o seu erro, tá? Mas ele está falando assim, ó, vou fechar o parênteses aqui para você. Para aceitá-la, clique em sim, beleza. E aí tá certo, ó. Aqui ele já fez a soma, que a gente já sabe que tinha dado 25,70 e tá falando para você, olha, o seu dinheiro não tá dando não, cara, você precisa pegar mais um trocado aí para você conseguir fazer essa compra, tá? E aí, de repente, só para fins de teste, a gente fala assim, então tudo bem, não preciso comprar o feijão hoje, vou tirar o valor do feijão aqui, ó. Tá beleza, ele já atualizou o valor para nós e agora tá sobrando R$ 2,80 no resultado final da nossa compra, tá? Então é assim que a gente faz a subtração no Excel, certo? Sempre, claro, iniciando a fórmula com igual e usando o menos como operador matemático, né? Então é assim que a gente faz. Funciona com o mesmo raciocínio. Se a gente está falando de uma fórmula, a gente pode fazer essa célula menos essa, menos, por algum motivo vai ser menos 7, e ele vai te dar o resultado tranquilo, tá? Então é assim que a gente faz a subtração no Excel. A multiplicação vai ser o mesmo raciocínio. Então vamos lá. Mais uma vez usando a nossa base aqui, bacana. A gente tem a nossa soma. E aí, de repente, vamos supor que essa é uma compra para uma semana. E a gente precisa saber quanto a gente gastaria nessa compra em 4 semanas, sugerindo que fosse um mês, tá? Então vamos lá. Tem vários raciocínios que a gente pode seguir aqui, tá? Um deles seria o seguinte: vamos supor que eu queira saber o preço de cada item desse para 4 semanas, tá? Esse seria um pensamento, e aí a gente pegaria o nosso resultado final e somaria. Outra forma que a gente consegue fazer seria só multiplicando o nosso total que a gente já tem, né? A soma que a gente já tem. Como que a gente faria isso? Inicia uma fórmula apertando igual, né? Vamos fazer a nossa formulazinha mágica aqui. A gente quer que esse resultado
seja multiplicado, tá? Então o asterístico é o operador matemático de multiplicação no Excel por 4, tá? Bacana, então no mês, fazendo essa mesma compra, a gente gastaria R$ 102,80. Até aqui seria bem interessante. Agora imagine você, depois de já fazer uma lista complexa de compras, e aí você não quer saber só de 4 semanas. Putz, eu queria que fosse de 3 semanas. Então vamos lá. É só a gente vir aqui, seleciona a célula que a gente precisa editar, apaga aqui o 4, certo? E volta para 3. Esse é um pensamento bastante simples e prático, né? E fácil. Mas imagina que a gente pudesse fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Então como que seria isso? Ao invés de eu colocar aqui 4 semanas, porque o Excel não consegue separar esse 4 aqui dos semanas, se a gente colocar ele numa fórmula, tá? Tanto que ele não considera essa célula como número, e sim como geral, tá? Ao contrário daqui, que ele já entende que é contábil e assim por diante. A gente já viu isso nas aulas anteriores. A gente conseguiria separar isso em duas células. Então vamos colocar dessa forma. Nessa célula, na D1, a gente vai colocar 4. E aqui o texto semanas só para fins representativos, tá? Só para a gente entender que a gente está trabalhando aí com semanas. Beleza. E aí a gente volta aqui para a nossa fórmula de multiplicação. E ao invés de utilizar um número fixo, que eu preciso estar sempre ali editando a fórmula, a gente pode usar o valor de uma célula. E qual célula seria essa? Claro, o nosso número aqui, 4. Beleza, a gente aperta Enter e a partir daqui, o valor que tiver nessa célula, ele já vai utilizar para multiplicar aqui embaixo. Entendeu? Ele está usando duas células aqui para multiplicar, não tem mais um valor fixo, que era o 4 que a gente tinha. E aí eu quero essa compra, poxa, quanto eu vou gastar em 10 semanas de compra? Beleza, ele já fez aqui a multiplicação para nós. Tá? Então essa é uma forma, a forma de fazer multiplicação no Excel. Mesma forma da subtração, a gente só vai mudar o operador ali, matemático, certo? Agora, a gente consegue utilizar uma outra ferramenta aqui que seria bem bacana, que é o autocompletar que a gente já viu, tá? Então vamos supor que a gente precise multiplicar isso aqui por 4, mais uma vez, tá? Então a gente inicia a nossa fórmula, seleciona a célula que a gente quer multiplicar, ou as células, né? Poderia ser esse, vezes esse, não importa, né? Ou até uma soma de várias coisas, isso, mais esse, menos esse, não tem problema. O Excel faz a conta para nós. Mas a gente quer selecionar essa célula, multiplicar ela por 4 semanas, tá? Dessa vez eu não vou utilizar aqui a célula, vocês já vão entender por quê. E aí, a partir disso, eu poderia vir aqui, apertar esse vezes 4 e assim por diante, né? Mas a gente consegue usar o autocompletar que já vimos, o autopreenchimento já vimos nas outras aulas, né? Então, da mesma forma que a gente fez lá da outra vez, a gente vai fazer aqui, vai clicar e vai arrastar até o final. E o que o Excel fez foi justamente pegar já o valor de cada uma dessas e multiplicar por 4, tá? Ele entendeu que a gente quer fazer isso, tá? E eu vou mostrar para vocês por que a gente não utilizou a célula aqui de referência no autopreenchimento, tá? Se a gente tivesse feito dessa forma, ele ia descer não só o endereço dessa célula, como dessa aqui também, tá? Então veja bem, na hora que a gente fizer isso, ó, a partir na segunda célula ele já desceu uma aqui, quer dizer, ele pegou de cima e desceu, porque ele entendeu que aqui ele desceu também, tá? Aí aqui ele fez a mesma coisa, ó, ele multiplicou 7 com 32 e assim ele foi indo, tá? Então por isso que a conta deu errada aqui. É importante a gente entender como o autopreenchimento funciona para não dar esse tipo de problema, tá? Imagina isso numa planilha complexa, uma planilha de tomada de decisão numa empresa, isso aqui pode ser crucial aí para um resultado errado, né? O que a gente consegue fazer, de repente, é testar se, caso a gente fizer duas células, se o Excel compreende que ele precisa ficar sempre fixo aqui em cima. Então vamos dar uma olhada se ele vai multiplicar tudo por 4. Ainda ele não fez, ó, ele continuou descendo, tá? Então, realmente, nesse caso, precisaria tomar um pouco mais de cuidado se não tiver nenhum número fixo na fórmula. No caso, a gente tinha o número 4.
Aí, utilizando aqui o número 4 fixo, ele vai descer tudo aqui e vai multiplicar sempre por 4, tá? E aí, beleza, a gente tem o nosso resultado. Para fins comparativos, se a gente somar tudo isso aqui, tem que dar 102,80. Vamos ver? Beleza, então tá batendo. Aqui são duas contas diferentes. Nessa célula aqui, a gente multiplicou 1 por 4 e somou. Nessa daqui, ó, a gente tem a multiplicação do valor de uma compra em 4 compras, tá? Então é importante a gente ter em mente essa diferença. Depois a gente vem para a divisão, tá? Então a divisão aqui é bacana. Vamos fazer também uma cópia desse cara, que é muito bacana aí para a gente estar exemplificando, tá? E aí vai funcionar da seguinte forma. A gente tem 4 pessoas para comer nessa compra. Então, vou fazer igual a gente fez aqui na multiplicação, que a gente separou aqui, ó, tá? Então, eu vou usar o mesmo conceito aqui. Vou dizer que a gente tem 4 pessoas para comer com essa compra, tá? Então, o valor total da compra, a gente já sabe que vai ser 25,70, tá? E aí, a gente precisa fazer aquele famoso rateio, né? Aquela famosa vaquinha, cada um vai entrar com a sua parte, mesmo que um coma mais que o outro, né? Mas que fique de uma forma justa aí financeiramente falando. Então, o que a gente vai fazer? Já sabe aqui, iniciando nossa formulazinha mágica, precisamos dividir esse cara com esse cara. Por quê? Porque de repente amanhã isso é uma república, amanhã ou entrou uma pessoa a mais ou saíram duas, e aí a gente só vai vir aqui e vai alterar, né, o número de pessoas, não vamos precisar alterar na fórmula, tá? É bom que isso fique muito claro quando a gente usa os endereços das células aqui em cima, tá? É só uma referência e ele vai buscar o valor que tiver ali, não importa, tudo bem? Então a gente vai apertar Enter e pronto, ó, ficou 6,43 por pessoa. De repente, se sair uma pessoa, tá? Ele já vai atualizar aqui na nossa próxima compra. De repente, a gente vai querer comprar um pouquinho mais de carne na próxima compra, ele também vai atualizar, tá? Aqui está o valor por pessoa, ele já atualizou nosso total e já refez a conta, tá? Então, a divisão é bem simples também. A gente vai usar a barra como operador matemático. Aqui é bem tranquilo. Agora, a gente já pula para algumas funções já um pouco mais avançadas, vamos assim dizer, né? A nível intermediário, tá? A soma, subtração, multiplicação e divisão são todas básicas, né? Elementares aí. Mesmo que a gente não use o Excel para fazer, a gente consegue estar executando aí de alguma forma, né? Depois a gente vai usar o resto. Como que funcionaria o resto? Supondo que a gente tenha, por exemplo, 50 lanches, tá? Opa, a gente tem 50 lanches e precisamos dividir esses lanches aí para 40 pessoas, tá? Um exemplo. Então, tudo bem. A gente quer saber quantos lanches vai dar. E também precisamos saber quantos vão sobrar, né? Que é isso que a gente quer tirar do resto de uma divisão, tá? Então, lanche por pessoa é fácil. A gente inicia uma fórmula aqui, apertando igual. A gente quer dividir esse cara por esse cara, beleza? Então, tudo bem. A gente sabe que deu aqui, na verdade, um lanche para cada pessoa, porque eles não vão pegar os lanches que sobraram, né? E vão partir em 4 para dar um lanche certinho por pessoa. Então aqui, na verdade, vai dar um lanche por pessoa. Beleza. Mas aí, dessa divisão, quanto sobra? Então vamos saber. A fórmula que faz isso é o mod, tá? Então, ó, retorna o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. Beleza. Então é igual a mod. O que eu vou fazer aqui para vocês vai ser o seguinte. Vou transformar isso aqui em texto.
quando a gente tem uma célula tipo texto, mesmo que a gente apertar igual, o Excel não entende que é uma fórmula, tá? Então, mod, tá bom? E aí funciona da seguinte forma. O que ele fala para nós? Vou clicar 2 vezes e ele fala, eu preciso do número que você vai dividir e o divisor. Então, eu aperto aqui, eu não faço a conta de divisão, tá? Eu não vou apertar isso, porque senão o Excel vai entender que eu preciso fazer essa divisão para pegar o número para dividir pelo divisor, tá? Então, quando eu aperto, pode ver que ele ainda entende que eu estou pegando o número. Então, apago aqui essa barra. Quando eu aperto o ponto vírgula, aí sim ele me pede qual é o divisor da sua divisão. E aí eu falo, é esse cara aqui. E aperto ou Enter, né? Ou já completo aqui, porque senão o Excel vai chiar pra gente. E falo Enter. Beleza, tá? Sobraram 10 lanches. E aí tá certinho. Se você der um lanche por pessoa, vai dar 40 lanches e sobram 10, tá? Então é assim que a gente tem a sobra de uma divisão. Muitas vezes a gente precisa desse cara para dar continuidade em algum raciocínio aí, alguma coisa que a gente esteja trabalhando, tá? Então a fórmula aqui, ó, mod, tá? Bem, desculpa, a função é mod, tá bem? Depois a gente vai ter porcentagem, tá? Aqui a gente tem algumas formas de trabalhar. O Excel entende algumas coisas, né? Mas vou mudar um exemplo aqui com a nossa lista de compras mais uma vez, tá? Então, como que funciona? Supondo que a gente foi no mercado e aí ele falou para nós que pagamento em dinheiro daria 10% de desconto, tá? Então, como que a gente faz essa conta? Vamos pegar primeiro o total. Sempre vamos partir aqui do total, mas a parte aqui a gente já entendeu que a parte da soma do C7 até o C11, a gente consegue incluir já na fórmula da nossa porcentagem, por exemplo. Só que a gente vai manter sempre para a gente entender passo a passo o que está acontecendo, tá? E também para a gente ter um resultado aqui, para a gente poder comparar. Então, está falando o seguinte, que no dinheiro tem 10% de desconto. Então, a gente pode fazer a conta de desconto, de porcentagem, como a gente já sabe fazer normalmente, né? Que é multiplicando por um número decimal, 0, alguma coisa. Então, por exemplo, C12 vezes 0,1, né? Desculpa, vírgula 1, né? Já que a gente já tem 10% desse valor numa boa, tá? E aí é só a gente saber quanto vai dar no total. Então, vou arrastar esse carinha aqui para cá, tá? Beleza? Então aqui a gente tem total, aqui a gente tem desconto, né? E aqui depois a gente tem o total. Na verdade ali em cima é subtotal. Isso. Beleza. E aí seria fácil, seria só a gente tirar desse valor, tirar o nosso desconto e tá aqui tudo certo. Então essa é uma forma de fazer. Uma outra forma que a gente poderia fazer o cálculo desse desconto é utilizando a porcentagem propriamente dita. Então, como seria isso? Aqui a gente tem C12 vezes 0,1. Isso é uma conta básica de fazer porcentagem, né? Bastaria a gente substituir depois da vírgula aqui o valor que a gente quisesse de desconto, tipo 50% de desconto, e aí a gente teria e assim por diante, tá? Então, essa é uma forma de fazer a conta que a gente poderia fazer na calculadora tranquilamente. Ou, após a multiplicação, colocar também a porcentagem propriamente dita que a gente quer calcular. Então, por exemplo, a gente quer calcular 10%, tá? Então, C12, né, que é o nosso subtotal, vezes 10%. Aperto Enter e aí o nosso desconto está calculado, tá bem? Pensando assim, o que a gente poderia fazer? Imagina se para algum cliente, por algum motivo, você quer dar mais desconto ou menos desconto, enfim. E aí você teria que ficar vindo aqui na fórmula e editando essa fórmula o tempo todo. Então, claro, a gente poderia fazer de uma forma que a gente tenha o desconto aqui em porcentagem já, tá? Então, a porcentagem do desconto. Então, eu quero dar 10%. Então, para começar, a gente pode selecionar essa célula, né? Dizer para o Excel que ele é uma porcentagem, tá?
dizer para ele que é porcentagem, então 10%. E aí seria muito simples. Bastaria a gente fazer esse cara vezes esse cara. E aí pronto, a partir daqui, não importa quanto vai dar o subtotal, nem quanto nada, mas que a gente preencha aqui o nosso desconto. Não, agora é 15%, ou agora é 30%, e o Excel vai fazendo ali pra gente, ó. Ele vai dar R$10,11 de desconto, vai pagar R$23,59, tá? Então essa é uma forma da gente trabalhar o desconto. Vamos pensar também que de repente eu não quero saber o valor em real que eu estou dando de desconto para essa pessoa, tá? E aí a gente poderia embutir aqui no nosso total já a conta do desconto. Então, só para a gente fazer uma forma um pouquinho mais complexa, com um pouquinho mais de conta, que nada mais é do que a junção de duas fórmulas que a gente fez ali. Então, o nosso total vai ser o total menos o quê? Menos o total, mais uma vez, vezes a célula do desconto, tá? Vamos pensar o seguinte, o Excel segue as regras matemáticas. Então ele faz multiplicação e divisão primeiro, né, na ordem com que elas aparecem, e depois ele vai para soma e subtração, tá? O Excel segue a regra. Do contrário, a gente iria ter que fazer aqui, isolar aqui primeiro, não é mesmo? E aí fazer essa conta. Como ele segue a regra da matemática, a gente não vai precisar dessa vez, mas a gente pode utilizar os parênteses para estar isolando partes da fórmula que a gente quer que ele execute primeiro. E a gente vai apertar Enter. E aí pronto. Aqui o total já está com o desconto retirado, tá? Se fosse 10%, enfim. Aqui ele já estaria fazendo de forma automática, sem exibir quanto em reais ele está dando de desconto, tá? Então é assim que a gente utiliza da porcentagem no Excel. É bem simples. Colocou porcentagem aqui na barra de fórmulas, ele já entende que aquele número está sendo trabalhado como desconto, tá? Então essa é outra forma. Depois a gente tem o arredondamento, tá? Vamos falar aqui como é que é esse cara, né? Em texto, para vocês verem. Aí a gente tem a head, tá? Então, o que que ele faz? Arredonda um número até a quantidade especificada de dígitos. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos supor que a gente fez aqui a nossa comprinha, tá? Fizemos a nossa compra, tranquilo. Vamos fazer aqui, preparar nossa área de trabalho. Então, feita a nossa compra aqui, vamos supor que a gente precise de alguma forma arredondar o valor da compra, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Iniciamos a nossa fórmula aqui, começamos a digitar a nossa função arred, certo? E aí ele vai perguntar aqui, o Excel já diz para nós quais parâmetros ele precisa para executar essa função. Então, a primeira delas é qual número a gente quer arredondar, que é o nosso valor da compra, e depois a quantidade de dígitos, tá? Essa quantidade é quantos dígitos depois da vírgula a gente quer, tá bom? Então, no caso, a gente não quer nenhuma casa depois da vírgula. Tipo assim, a gente quer tirar os centavos. Então, a gente não quer nenhuma, a gente vai colocar 0 e apertar Enter. Tudo bem. Nesse caso, ele arredondou para cima, justamente utilizando as regras da própria matemática. Então, se for da metade para cima, quer dizer, se for mais que 50 centavos, ele vai arredondar para cima, tá? Isso a gente está falando de dinheiro, mas poderia ser qualquer número decimal, tá? Ele arredondaria para cima. Vamos tirar aqui, por exemplo, um pouquinho aqui, um pouquinho do dinheiro do feijão. Vamos tirar 50 centavos do feijão. Deu R$ 33,20 a nossa compra, e aí ele arredondou para baixo, tá? Então ele segue a regra de se for da metade para cima, ele arredonda para cima. Se for da metade para baixo, ele arredonda para baixo, tá? A gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, o número 1, alguma coisa nesse sentido, tá? Bem aleatório mesmo. E fazer o teste novamente, ó. Como a gente tem mais casas decimais aqui, a gente consegue dar um pouco mais de margem para ele estar arredondando. Então, por exemplo, quero 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Beleza. Então, o que ele fez foi justamente o seguinte. Ele precisava arredondar o número 3.
como o 8 é maior que 5, ou seja, maior que a metade do 3 que a gente estaria arredondando, ele colocou aqui 4, tá? E aí, então ele arredondou para cima. Vamos supor que a gente vai arredondar aqui uma casa decimal só depois da vírgula. Aqui ele deixou o meio mesmo, tá? Ele manteve o meio e beleza. No caso, se a gente não quisesse nenhuma casa depois da vírgula, ele já arredondaria para 2, porque 1,5, 1.53846 é mais do que 1,5, né? Se fosse, por exemplo, 1,4 aqui, vamos ver. Ele arredondaria para 1, tá? Então é isso. Passou da metade para cima, metade para menos, ele arredonda para baixo, tá? E assim funciona o nosso arredondamento, tá? Depois, a gente vai ver como se fazer uma média, tá? A média é bacana porque a gente já tem um botão fácil de executar uma média, né? Mas é interessante que a gente saiba qual é a fórmula dela, tá? Média no Excel em português tem um acento e a gente precisa respeitar esse acento, tá? Senão ele vai procurar outras funções. Então é o média, tá? Essa é a função, tudo bem? Então vamos supor que a gente tem aqui os nossos itens de compra e a gente quer saber qual média a gente está gastando aí por item, mais ou menos, né? Tipo assim, arredondando a nossa compra, claro que uma coisa compensa a outra, qual a média seria essa? Forma mais fácil de fazer, tá? Selecionando as células que a gente quer fazer, clica na setinha aqui da autossoma e média, tá? Então aqui ele já deu o número para nós da média aqui da nossa lista de compras, tá? Ele já executou a função, já colocou na célula para nós, em cima da seleção que a gente tinha. A média é assim que funciona e é bastante cobrado também em provas e tal. Inclusive, fazendo aqui um comentário breve, é importante que a gente domine essas funções aqui, todas essas funções e construções de fórmula, porque eu já vi questões e a gente pode estar trabalhando elas depois, no sentido de que ele, ou às vezes, te dá um problema e aí as alternativas são justamente aqui as fórmulas prontas já, e ele vai te falar assim, qual dessas fórmulas é a que vai dar esse resultado, tá? Ou até o contrário, ele vai te falar o problema, vai te falar a fórmula e vai te falar que resultado essa fórmula está dando. E aí você também vai ter que fazer o cálculo. E aí ali dentro pode ter média, pode ter arredondamento, porcentagem, enfim, diversas coisas aí. Então, por isso que é importante a gente estar compreendendo aí essas funções. E aí a gente inicia a nossa reta final aqui de algumas funções. Uma delas é a hoje, tá? E aí o que ela faz é justamente dar a data de hoje, tá? Então retorna a data de hoje formatada como uma data. Em se tratando de uma função, se eu abrir essa planilha aqui amanhã, essa data vai estar atualizada. Então, ele vai dar realmente a data do dia que está sendo trabalhado, que a planilha está aberta, tá? Ele não vai manter o 3/7 aqui para sempre, beleza? Então, é uma forma prática, se você precisar por algum motivo aí, vamos imaginar o seguinte, já já a gente vai fazer uma conta. Quantos dias faltam para o seu aniversário, para o Natal, ou enfim, para a inauguração da empresa, enfim. E aí você consegue utilizar esse hoje, que é uma data dinâmica, né, para fazer esse cálculo. O agora já é diferente. O agora ele retorna para a gente a data e hora formatadas, tá? Então, fechando aqui o parênteses, apertamos Enter, e aí aqui ele vai acompanhar não só o dia, como o horário aqui em tempo real, tá? Do que a gente está trabalhando, tá? Então, assim que funciona também o agora, se você precisar por algum motivo desses dados, você consegue ter eles ali, tá? Depois a função dias 360, essa é bacana. Então a gente consegue fazer uma conta de datas, de espaço de datas, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Primeiro vamos digitar aqui a nossa função para entender o que ele está falando aqui, ó. Retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias, tá? Então, 12 meses de 30 dias. Beleza. Então, por isso que ele chama dias 360.
e não 365 como é o nosso ano, tá? Ele considera ali as datas arredondadas, como ele falou. Mas então o que a gente conseguiria fazer, por exemplo, seria um igual hoje aqui, ó, tá? E depois vamos supor que a gente quer saber o Natal desse ano, 25/12 de 2019. Então vamos ver quantos dias faltariam. O Excel vai falar pra gente aqui, ó, dias 360. O que ele quer? Data inicial, essa aqui, tá? Então a gente aperta dois pontos, tá? Que ele separa os parâmetros da função por dois pontos. Data final, tá? E o método. Ele quer saber se a gente vai utilizar o método americano ou europeu. Aqui, por padrão, a gente usa o europeu, tá? Beleza? Vamos fechar o parênteses e apertar Enter. Então, faltam 172 dias para o Natal, tá? Do ano de 2019, a partir do dia que está sendo gravada essa aula. Então, é uma função aí bacana também. Às vezes, por algum motivo, você precisa fazer essa contagem. Não precisa tá se matando aí para fazer essa conta na unha. O Excel faz para a gente também, tá? Depois a gente tem a função int, que é a função que retorna um número inteiro para a gente, tá? Isso também pode ser bastante útil e pode ser cobrado também em diversas situações. Então arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então você vê, diferente do arred que a gente viu, ele sempre vai arredondar para baixo, ou seja, ele vai tirar tudo que for quebrado, tudo que for decimal, e vai falar para a gente só o valor inteiro, tá? Então, vou deixar aqui a função para a gente poder estar visualizando, tá? Para vocês fixarem aí. Mas vamos pegar mais uma vez aqui a nossa listinha de compras, tá? Bem tranquilo. Função inteiro, colei aqui. E depois a gente tem o total dessa compra. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma regra, um exemplo, sei lá, por algum motivo, pagando em dinheiro, a gente arredonda aqui e tal, e aí fica mais fácil, utilizando a nossa função int, de inteiro, tá? E aí, os parâmetros que ele precisa é somente um número, a gente vai apontar a célula que tem o nosso total, tá? E beleza, aqui ele arredondou para baixo. E aí não importa qual valor a gente tiver, ele sempre vai estar arredondando para baixo, tá? Beleza, ó. Tinha dado 32,50, ele arredondou para 32. E claro que a gente está aqui falando de número, mas de dinheiro, né? Mas pode ser qualquer tipo de número, qualquer tipo de operação. Se a gente usar aquele mesmo número quebrado que a gente viu antes, só para fim de teste, int, isso aqui, e ele vai limpar toda a parte decimal, vai deixar só a parte do número 1. Né? De repente, se você precisa disso para continuar um cálculo, alguma coisa, você tem essa função, ela pode ser aplicada aí dentro da fórmula numa boa, tá? E por fim, a gente vai ter a função C, que é uma das mais avançadas aí que a gente tem. Tem outras muito mais, mas a nível de concurso, a nível de prova, conhecimento básico do Excel, ela vai trabalhar com fatores de condição, tá? E a gente já vai entender como é que isso funciona, tá? Preciso colocar aqui que é texto, senão o Excel vai entender que a gente está digitando uma fórmula. Então, é a função C, tá? E aí, como que funciona isso? Um exemplo que a gente pode dar é o da carteira, que a gente tinha utilizado lá atrás, tá? Então, vamos supor o seguinte. O dinheiro que a gente tem é R$30, certo? Eu gostaria que o Excel falasse para mim se o dinheiro que a gente tem dá para estar fazendo essa compra aqui ou não, tá? Claro que olhando aqui a gente já sabe, mas eu quero que isso seja de uma forma mais clara, mais específica, tá? Como que funcionaria isso? A gente inicia a nossa fórmula e é importante quando a gente estiver pensando aí na função C que a gente fale para nós mesmos o que a gente quer e converta isso em linguagem matemática para o Excel. Então vamos falar o seguinte. Ele está falando aqui assim, ó, da função. Verifica se uma condição foi satisfeita, tá? E retorna um valor verdadeiro
valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Tudo bem. Então eu quero falar assim para o Excel. Ó. A partir do momento que a gente abre ali o parênteses, ele fala assim, teste lógico. Qual teste é esse? Eu preciso saber se o dinheiro que eu tenho, se ele é maior, tá, do que o resultado da compra. Tá? Então esse é o teste que a gente quer fazer. Na verdade, ele precisa que seja maior ou igual, porque se o dinheiro estiver cravadinho, vai funcionar a mesma coisa, né? Então, se ele for maior ou igual, então a gente aperta ponto e vírgula de novo, quer dizer, a nossa condição, né, o nosso teste lógico, que é esse, né? Se o nosso dinheiro é maior ou igual que o valor da compra, é isso aqui. Se for verdadeiro, eu quero que o Excel me diga um texto, tá? Então por isso que eu vou colocar aqui entre aspas. Eu vou colocar assim, pode ir fazer a compra, tá? Beleza, fechei aqui o texto. Caso o valor seja falso, o resultado seja falso, ou seja, o valor que a gente tem em dinheiro não é maior ou igual que o resultado da compra, ele vai falar para nós, consiga mais dinheiro, tá? Vou fechar aqui o parênteses para a gente finalizar aqui essa função e vou apertar Enter, tá? Então, no caso, o que ele está falando aqui para nós é, consiga mais dinheiro. O dinheiro que você tem não é suficiente, né, para você fazer a sua compra. Mas, se por algum motivo você, por exemplo, desistir de comer feijão nesse mês, então a gente vai tirar aqui o valor do feijão, ele vai alterar aqui o valor total da nossa compra e aí vamos ver se ele atualiza esse campo aqui. Ó. Vou tirar o valor do feijão, hein? Beleza, deu R$ 29,50. R$ 29,50 é menor do que o dinheiro que a gente tem, pode ir fazer a compra. Tá? Então, essa é uma forma de trabalhar a função C, tá? No Excel. Ele testa um condicionamento. Então, imagina o seguinte, de repente, você tem alguma coisa que diga assim, olha, compras acima de R$ 200 vão ganhar 10% de desconto. Então, como que a gente faria isso? A gente pode até pegar o nosso exemplo aqui da porcentagem, tá? Eu vou colocar lá do lado, que a gente já tem isso pronto. Ou melhor, a gente cria um novo lá. Vamos criar um novo lá. A gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir novamente. Vamos falar assim, ó. Se o valor de compra for maior que R$ 200, tá? Eu não preciso colocar o R e o cifrão aqui, porque o R e o cifrão são valores simbólicos aqui só de exibição para nós, tá? Só para o Excel entender que é dinheiro. Mas não necessariamente a gente precisa colocar aqui, tá? Se isso for maior que 200, aí eu digo assim para ele, então o retorno que vai dar aqui vai ser 10% de desconto, tá? Então vai ser isso menos isso que a gente já tinha calculado vezes 10%. E aí veja bem, a gente só precisa, na verdade, de uma condição verdadeira, tá? Quer dizer, se não for, ele continua a mesma coisa, ele continua igual, tá? Ou no nosso caso aqui, ele vai continuar vazio, quer dizer, ele retornou falso, tá? Então, como que a gente vai testar aqui, ó? Vai ser o seguinte, vamos aumentar o preço dessa compra, tá? Vou colocar aqui já R$ 150, nem deu ainda os 200. Vou colocar aqui mais 30, beleza. Ó, passou de 200, ele saiu do falso e já calculou aqui os 10% de desconto que a gente tinha calculado, tá? Inclusive, a gente poderia colocar essa fórmula aqui dentro mesmo. Então vamos pensar uma coisa. Primeiro, vamos dar um valor para caso a condição seja falsa. O cara não alcançou os R$ 200 de desconto. Aí ele pode informar, fala assim, olha, consiga R$ 200 para obter o desconto, um exemplo. Obter desconto. Tudo bem, tá? Então vamos voltar aqui um valor. Vamos tirar aqui, vamos colocar R$ 5. Beleza, ó. Como o valor total da compra não chegou em 200, ele está dizendo ali, ó, consigo 200, tá? Alcance 200, enfim, um exemplo, né? E aí, voltando aqui,
vamos colocar um valor que chegue nos R$ 200, ele já faz o cálculo para nós com o desconto, tá? E aí, para a gente não ter mais uma célula fazendo isso, a gente já poderia fazer essa conta aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só como a gente consegue colocar uma função dentro de outra função. Veja bem, a gente está aqui programando o nosso teste lógico, falando para o Excel o que a gente quer ver se é verdadeiro ou não. Se a soma, qual soma que seria essa? Essa soma aqui, certo? Vamos acompanhar esse raciocínio. For maior que 200, então o resultado, né, o que essa célula precisa exibir, se essa condição for verdadeira, vai ser a soma desse valor, tá? Vezes, menos 10%, né? Que foi como a gente entendeu lá antes. Se não, só mostra a soma. Por quê? Porque não vai ter desconto nenhum, tá? Então, vamos analisar bem aqui de novo. Se a soma de todos os itens da lista for maior que 200, então aplica, né, exibe para mim o valor total, já retirado 10%. Se não chegar em R$ 200, então só me mostra o total. Então vamos testar aqui um pouco melhor essa fórmula, como que ela está funcionando, tá? Então a gente vai colocar um valor aqui arredondado para a gente dar uma olhada, tá? E aí olha só, a nossa compra está dando R$ 200, tá? E aí ele está falando assim, consiga R$ 200 para obter o desconto. Então, qual o problema que a gente está tendo aqui, se o cliente já alcançou os R$ 200? O que a gente está testando é se ele for maior. Só se ele for maior. Se ele for igual, ele não está aplicando desconto. Então, como que a gente testaria isso? Quer dizer, maior é qualquer coisa maior. Então, se a gente colocar 1 centavo a mais aqui, tá? Vai dar R$ 200 e 1 centavo. E aí, agora sim, ele aplicou o desconto, tá? Agora ele aplicou o nosso desconto. Então, quer dizer, isso ficaria injusto. Se o cliente chegar lá com R$ 200 cravados, ele deveria receber o desconto. Então, como que a gente faz isso? Resolve isso. Primeira coisa, colocando aqui o nosso sinal de igual, tá? Então, eu voltei os valores aqui originais, a gente tem os R$ 200 que o cliente precisa, e aí ele precisa testar se é maior ou igual, tá? Então, esses operadores lógicos, também é importante a gente ter domínio. Se a gente quer testar se algo é igual, se algo é diferente, enfim, né? A gente tem uma série de operadores aí. E aí apertamos o Enter. Agora sim, ó, com os R$ 200, o cliente alcançou seus 10% de desconto que ele tinha direito, tá? Então é assim que a gente trabalha a função se. Testa uma condição, ponto vírgula. Diz para o Excel o que a gente quer exibir se essa condição for verdadeira e depois o que a gente quer exibir se essa condição for falsa, tá? E é assim que funciona a função se. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula de Excel. Espero que tenha sido útil aí e a gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.